Oi, Gi. Oi, boa noite. Boa noite. Olá, pessoas mutantes, seres mutantes do nosso Brasil. Então, vamos começar a nossa live. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Mutatis. Essa é a nossa primeira live, né? Que é a nossa live de lançamento. E o objetivo dessa live é apresentar o nosso projeto, tá? O Instituto Mutatis, ele é feito por mim, pela Gisele e pela Gilmara, como a gente vem anunciando aí nas nossas redes sociais. E hoje a gente veio fazer essa live para se apresentar para vocês, apresentar o nosso projeto, os nossos objetivos. Então, cada uma vai fazer a sua apresentação, dizer um pouquinho do que faz, da sua profissão, e depois a gente vai falar sobre os objetivos do Instituto, tá bom? Então, meu nome é Cristina Guzmão, sou jornalista, sou formada pela UERJ, tenho vários cursos na área de marketing, de escrita e audiovisual. Trabalho como social media, inclusive na Mutatis eu sou cofundadora e também sou social media. Eu cuido das redes sociais e também da parte de produção de conteúdo. E sou autora de 3 livros, tenho 3 livros publicados, que é O Ladrão do Sol. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês que eu não sou boba nem nada, eu vou fazer meu merchan, né? Então, tem O Ladrão do Sol, que foi o meu primeiro livro publicado. Depois eu publiquei pela editora Qualis uma antologia, né, um conto na antologia Empodere-se. E ainda tem 3 livros aí a caminho esse ano, né? Um, inclusive, pela editora Qualis também, tá? E, além disso, eu tenho a série Fabulosos, que eu não tenho o exemplar aqui para mostrar para vocês, porque eu vendi já todos, então só o online agora. E a série Fabulosos é uma série sobre folclore brasileiro, tá? Então, quem quiser é só entrar lá no link nas minhas redes sociais, tem um caminho para todas as redes, para a série, para os livros, tá? É só entrar lá no @Cristina Guzmão. E agora a Gisele vai falar um pouquinho também. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Sobre o meu processo de desenvolvimento pessoal, tá? Que eu acho que é legal cada uma de nós 3 contar um pouquinho como foi essa descoberta e esse desenvolvimento, tá? Na realidade, esse processo ele começou em 2019, quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu saí da empresa em que eu trabalhava para poder empreender e me dedicar à minha carreira de escritora. E aí, em 2020, eu fiz um processo de uma formação em coaching, que é o Life Coaching, né? E aí eu fiz também com a Gisele e com a Gilmara, né? E Fiz. também. Direita aí Oi, sua câmera, o pessoal tá dizendo que só tá vendo do nariz para cima. Ah, melhorou. tá melhor? Peraí que eu Tá. vou colocar. É porque Voltou, voltou, Peraí, saiu daí. peraí, vou botar. É porque onde eu coloco o celular, ele tá meio frouxinho, aí o celular acaba caindo. Mas eu vou botar um negócio aqui atrás para segurar. Pronto. Tá Ah, agora aparecendo, ficou né? ótimo. Agora tá. Tá. Então, esse processo, essa formação que eu fiz em 2020, né, em Life Coach, eu fiz juntamente com a Gisele, com a Gilmara, né? A gente fez as 3 juntas. E daí que nasceu a ideia de criar o Instituto Mutatis, né? Que logo depois eu fiz também uma formação em mentor financeiro, a Gilmara também fez, e as ideias foram surgindo, e a gente resolveu montar o Instituto, e que mais para frente a gente vai explicar por quê e quais os objetivos, tá? Então, hoje eu trabalho como social media, paralelamente à minha carreira de escritora, né, que eu me dedico, então a gente está caminhando agora com esse projeto em conjunto. E agora a Gisele vai falar um pouquinho dela também. Ah, que bom, né? A gente poder mais uma vez trabalhar juntas, né? Com Falar um certeza. pouquinho de como tudo começou, desse desenvolvimento pessoal. E é uma caminhada longa, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo, a Há gente muitos trabalhou anos. juntos 5 anos, né? De muita convivência. Vimos nossos filhos crescerem, né? E fazer parte uma da história da outra é muito legal, né? E saber até onde a gente chegou, né? Porque lá naquele momento a gente não sabia para onde ia, cheio de anseios, de medos, que é natural, né, para todo mundo. Mas estamos aqui. Vou falar um pouquinho, né, dessa minha caminhada, dessa minha história,
que começou já há uns anos, né? A gente trabalhava junto, eu trabalhava na área financeira já há bastante tempo. E aí, um belo dia, decidi fazer uma faculdade que brilhava meus olhos, que eu amava. E aí todo mundo falava, nossa, nada a ver com a área financeira. Vai sair de uma, vai para um universo totalmente diferente. Mas a gente sabe, né? Quando a gente tem um sonho, a gente busca ir atrás desses sonhos. E foi assim que tudo começou, né? E hoje já sou formada, já trabalho aí na área, entre estágios e tantas coisas dentro da profissão. Lá se vão mais de 5 anos de experiência. E estamos aqui para um projeto juntas, né? Isso que é bacana, que é legal, que a gente fez a formação de desenvolvimento pessoal, mas eu já sou psicóloga formada, já aí com mais de 5 anos de experiência, sou especialista em psicoterapia humanista existencial, além de dar palestra. Agora com a pandemia a gente teve que ir para o digital e a gente teve que fazer tantas coisas, se reinventar, aprender tantas coisas. E nessa história aí de social media, você é a fera, porque eu aprendo todos os dias, minha mentora querida, para poder fazer meu conteúdo, que eu choro, eu falo, não tenho tempo, ela calma, as coisas acontecem, as ideias vão fluir. E assim que a gente começou a trabalhar juntas, e já estamos aqui há um tempinho, e aí numa dessas mentorias, dessas conversas, né, das nossas inquietações, né, a gente decidiu criar esse instituto, né, para poder, como a gente, né, sair desse casulo e virar uma linda borboleta, tá nesse processo de transformação, e levar para todo mundo também como é esse processo de transformação, que a gente também passa, a gente experimenta. Não tem como a gente estar aqui falando de uma coisa se a gente não vivencia. E a gente vivenciou também, né, Cris? Isso que é bacana. Com certeza. E da gente também entender um pouquinho, né? Que hoje a gente vai dar só uma pitadinha, né, Cris? Falar um pouquinho de inteligência emocional, de como é essa história, tá tão em alta, né, por conta aí do BBB. Sim, sim. E aí a Gisele tocou nesse assunto e eu acabei não mencionando na minha apresentação, né, que eu tenho um projeto para escritores e produtores de conteúdo. E a Gisele e a Gilmara são minhas alunas, né? Então, assim, elas acabam participando dessa coisa da produção do conteúdo junto comigo, né? E eu vou passando sempre um pouquinho do que eu aprendi para elas. E elas, ó, estão mandando muito, muito bem. Essa semana, inclusive, eu fiz lá uns stories sobre uma postagem que a Gisele fez. Então, assim, é um processo de evolução, é como você falou, né? A gente vivia num casulo, né? Com as nossas limitações, e quando a gente saiu daquele casulo, que a gente viu que tinha um mundo, né, a explorar, e a gente foi crescendo e evoluindo, e agora a gente quer trazer mais gente junto, né? Eu acho que o legal da vida é isso, é você compartilhar com as pessoas as coisas boas que você aprende, né? Então, tudo que a gente aprendeu nesse processo de evolução, com tudo que a gente passou, a gente quer trazer mais pessoas para perto da gente, ensinar o que a gente aprendeu e evoluir cada vez mais, porque ninguém nunca é o dono da razão, né? A gente não pode dizer que a gente sabe de tudo, né? A gente está cada vez aprendendo mais. Eu aprendo com outros mentores, estou sempre estudando, faço as minhas mentorias, passo para os meus mentorandos o que eu aprendo também. Então, é um processo de evolução constante. E hoje a gente vai falar também agora sobre a inteligência emocional. Daqui a pouco a Gilmara vai entrar e vai se apresentar também, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, porque o Instituto Mutatis nasceu, né, da amizade dessas 3 mulheres que passaram por essa transformação e que tinham esse desejo de empreender, né, de construir alguma coisa juntas, né? Como a gente falou, a gente já, assim, as 3, nós éramos amigas, trabalhávamos na mesma empresa, né? E aí, ano passado, nós fizemos essa formação juntas. E a gente queria aproveitar esse momento também para agradecer as nossas mentoras, né? Que é a Mila Carvalho e a Nilce Bueno, que eu acho que a gente também tem que sempre valorizar as pessoas que trouxeram alguma coisa de bom para a gente, né? Para a nossa vida. Então, assim, eu sou muito grata às 2, né? Que auxiliaram a gente nesse processo de formação.
Então, vocês sabem o quanto vocês moram no coração das três aqui, com certeza, tá? E por que nós criamos o Instituto Mutatis? Porque a gente acredita que autoconhecimento, disciplina e alta performance é necessário para que qualquer pessoa saia do seu casulo e a vida, né? E isso em todas as áreas, né? Não é só na área de relacionamento ou só na área profissional, mas em todas as áreas. Na área financeira, acho que a Gisele tu congelou, voltou agora. Voltou? Tô aqui? Voltou. Então, a gente tem esse desejo de trazer esse conhecimento para vocês, tá? É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, né, a gente não via aí o crescimento de pessoas com depressão, com problemas financeiros, pessoas infelizes com relacionamento. Então, a gente está vendo um crescimento muito grande disso, principalmente depois da pandemia, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Ninguém vai vir aqui falar para vocês, é fácil, eu vou te ensinar o método e você vai, nossa, super se dar bem. Não é assim, tá? É difícil, mas não é impossível, tá? A gente não vai iludir vocês, mas é possível sim conquistar os objetivos. Se vocês seguirem e se vocês se desenvolverem nesses 3 pilares, que é autoconhecimento, disciplina e alta performance, tá? E o nosso objetivo é justamente ajudar as pessoas a conseguirem os primeiros resultados nas suas vidas seguindo esse caminho, tá bom? Então sigam as Mutantes, que vocês vão ter muito conteúdo, dicas preciosas aqui no nosso perfil, no nosso canal do YouTube que a gente está montando para vocês também. Então segue as 3 também, que tá lá no perfil da Mutatis, tá? E a gente vai começar com a live agora com a Gisele. Muito bom, Cris. Eu adoro participar com vocês, estar junto, da gente criar tantas coisas. Mas hoje o nosso tema da nossa live, que a gente está aqui para poder conversar um pouquinho, é para falar dessa inteligência emocional, né? Que hoje em dia, mais do que nunca, primordial para a gente, né? Que a inteligência emocional é essa capacidade da gente reconhecer os nossos próprios sentimentos e também reconhecer os dos outros, né? É da gente saber como a gente funciona, como a gente está se sentindo e também saber como o outro se sente, se colocar no lado do outro, ter essa empatia, ter todo esse cuidado nas relações, mais do que nunca. Depois com essa pandemia, né, que a gente precisou trabalhar junto, a gente precisou estar em casa a todo momento, o quanto tantas vezes a gente precisou, né, avaliar um pouquinho as nossas relações, ver o que a gente podia contribuir, como a gente podia conviver em harmonia dentro da nossa casa, com as pessoas que estavam à nossa volta, e quanto a inteligência emocional ela é importante nas nossas vidas. E é essa capacidade que a gente tem, que a gente vai desenvolver e que é desenvolvida. Não é uma coisa simplesmente, eu nasci com a minha inteligência emocional e não preciso desenvolver. A inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que a gente vai ter que desenvolver, desse autoconhecimento, da gente saber gerir o que a gente sente, poder separar o que é o nosso, o que é do outro. Às vezes, nas relações, né, a gente não consegue fazer isso. A gente está o tempo todo tendo que lidar com as emoções do outro, com o sentimento do outro e junto com a nossa, né? A gente não sabe nem, calma aí, isso daí é teu. Não, eu não sou dessa forma, eu sou de outro jeito. E aí, quando a gente se vê, tá todo mundo tendo que lidar com as emoções do outro. E quanto é importante essa capacidade, esse desenvolvimento, para a gente poder saber gerir da melhor forma possível, para a gente tomar decisões mais assertivas, para a gente não perder a cabeça quando for conversar com alguém, a gente saber equilibrar o que a gente está sentindo, ou então naquele dia que a gente não está muito legal, não é o momento da gente querer fazer aquela DR, conversar a respeito da vida. A gente precisa, às vezes, validar o que a gente está sentindo, ter aquele tempo de acolhimento com a gente mesmo, né? Da gente reconhecer o que a gente está sentindo, para depois a gente ir conversar com o outro, saber o que a gente pode fazer, aonde foi que um errou, onde outro errou, para a gente poder ir alinhando e ajustando, para poder ficar da melhor maneira possível para a gente, né? E não é só pensar
em nós mesmos, né? Naquela, não, agora eu vou ser egoísta, agora eu só vou pensar em mim e acabou. A gente sabe que nós somos seres relacionáveis, então que a gente precisa das relações para a gente poder desenvolver, para a gente poder estar feliz, para a gente poder obter sucesso, para a gente poder alcançar os nossos objetivos, o quanto é importante o outro também na nossa vida. Que ninguém vive no mundo sozinho, né? Porque senão, para que ia ter tantos habitantes e tantas pessoas para a gente conviver? E aí, nesse dia a dia, nessas relações que a gente vai aprendendo, e é nas relações que a gente se humaniza, é nas relações que a gente se torna pessoa, com as nossas experiências, com as nossas vivências. Seria muito bom, né, se a gente pudesse nascer com tudo isso prontinho, mas a gente sabe que é toda uma evolução, é todo um desenvolvimento que a gente vai precisar aprender para a gente poder saber lidar com o que a gente sente, com o que o outro sente, respeitar as diferenças, mais do que nunca, né? A gente precisa olhar para o outro e entender que o outro não precisa ser da forma como eu desejo, como eu gostaria. Que ele pode ser da forma como ele é, nós aceitarmos essa forma, mas também, por outro lado, é a gente saber aonde, né, a música está tocando boa, gostosinha para a gente ficar e aonde não está tão legal que a gente vai precisar se retirar. E isso que é importante, a gente saber que a gente não precisa suportar tudo por uma relação ou por uma situação, mas da gente aprender a lidar com essas relações e aprender a construir relações saudáveis. E a gente só aprende vivendo, construindo, orientando, validando a emoção um do outro, os sentimentos um do outro, se colocando numa postura empática em relação ao que o outro sente, o que o outro deseja. Mas, às vezes, né, a gente faz um monte de coisa errada tentando acertar. Infelizmente, acontece dessa forma, mas a gente saber que a gente às vezes vai errar, a gente vai falhar no meio de toda essa relação, mas qual é a nossa posição? Como a gente vai fazer? Como vai ser para a gente poder desenvolver relações saudáveis a todo momento? E isso que é importante para a gente, isso que é bom a gente também entender como a inteligência emocional ela é importante para as nossas relações, para as nossas vidas. E é até interessante que tem um estudo em Harvard que diz sobre a inteligência, né? O que eles mediram lá entre alguns grupos, o coeficiente de inteligência e um coeficiente de inteligência emocional. E eles foram avaliar pessoas que não tiveram tanto êxito assim na escola. Não era aquele aluno nota 10, que todo mundo quer ser? E aí, o que eles quiseram pesquisar essas pessoas. E aí, eles fizeram estudos e eles detectaram que essas pessoas que não tinham tanto êxito na escola tiveram sucesso na vida. E aí, o estudo diz que 20% é o coeficiente de inteligência e 80% é o coeficiente de inteligência emocional. Caramba. Então, se a gente tiver uma inteligência emocional aliada com conhecimento, porque a gente não pode desprezar o conhecimento, a gente precisa validar ele, mas a gente precisa ter um conjunto dessas duas capacidades, dessas duas habilidades para a gente obter sucesso na vida. E o estudo de Harvard mostra isso. O quanto é importante o conhecimento e o quanto é importante a nossa inteligência emocional. Que ela que vai caracterizar o nosso êxito ou não. E aí fica a critério se a gente vai querer desenvolver inteligência emocional ou não. E os estudos estão aí e apontam que quem tem a inteligência emocional teve muito mais êxito do que, às vezes, aquelas pessoas que só tiraram 10, que tem muitas pessoas que obtiveram sucesso, sim, mas em outras a gente vê que tiveram muito mais sucesso aquelas pessoas que não foram aluno nota 10, mas foram aqueles alunos lá que tiraram 7, 8, tiraram 9. Às vezes aqueles alunos medianos que a gente... esse daí, sei lá onde vai chegar. E chegaram. Então, da gente entender que o que determina o que a gente vai ser é a gente mesmo, é a gente que se constrói, é a gente que determina, é a gente que se desenvolve, faz formação, vai se capacitando, vai adquirindo experiência. Igual quando eu comecei, eu era da área financeira, aprendi muita coisa. Sei muita coisa da área financeira e eu pude trazer para a minha profissão enquanto psicóloga.
Que hoje em dia eu falo, caramba, olha quantas coisas eu tenho que lidar com a minha profissão, porque eu sou psicóloga, mas por trás de ser psicóloga tem negócio. Então, trago muito dessa minha capacidade, dessa minha experiência com finanças para o meu negócio, para gerenciar tanto a minha carreira, para também obter os meus objetivos e conciliar todo esse conhecimento que eu tenho. Não precisei desprezar o conhecimento de anos e anos de experiência na área financeira. Pude aproveitar ele e trago a todo momento, porque a gente tem uma carreira, a gente tem uma profissão, a gente não é só um profissional e a gente despreza todo o restante. Então, da gente saber o quanto a inteligência emocional é importante para a gente poder reconhecer todos esses aspectos. E quando a gente fala de inteligência emocional, é importante que alguns estudiosos em relação à inteligência emocional diz que a gente precisa ter o autoconhecimento emocional, da gente poder gerir os nossos sentimentos, da gente usar as nossas qualidades, as nossas potencialidades para a gente poder construir a nossa carreira, construir a nossa vida, construir relações boas, relações duradouras, tanto de trabalho, relacionamentos, casamento. Então, tudo isso é importante para a gente gerenciar as nossas emoções. Imagina, a gente estava até outro dia conversando, né, Cris, falando do BBB, né, que a gente fala, nossa, eu não assisto, gente, eu não vejo BBB, mas foi aquele boom todo, aquela situação toda que aconteceu, que toda hora subia alguma informação referente àquilo. Aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí a gente vê, né, o quanto que as pessoas não têm inteligência emocional até para poder levantar uma bandeira de alguma coisa. Porque se eu luto contra o preconceito, se eu luto contra algumas questões, antes de tudo, essa questão precisa estar bem resolvida dentro de mim. Porque senão fica incoerente, né? E às vezes a gente via todo aquele ar de discurso lindo, as pessoas falam muito bonito. Mas aí, quando a gente ia ver as atitudes, a gente fala, nossa, para que tanto palavreado, tanta palavra bonita, se as atitudes não são tão bonitas assim? Então, da gente sempre analisar, será que o que eu falo, ele está de acordo com aquilo que eu expresso? Ele está de acordo com o meu comportamento, com as minhas atitudes? Será que eles estão alinhados? Porque uma coisa é falar, outra coisa é se comportar, que é totalmente diferente. E quando a gente vê que a gente é coerente com a nossa verdade, com a nossa forma de ser, que a gente está bem conectado com a nossa essência, que é tudo aquilo que a gente tem de potencialidade, de qualidades e também de defeitos, porque a gente também precisa entender que todo ser humano ele tem capacidades, ele tem pontos positivos e ele tem pontos não tão bons. Que se a gente for parar para pensar, a gente não quer nem olhar, né? Sim, e a gente vê a todo momento as pessoas aqui fora, falando o tempo todo das atitudes de quem está lá dentro. Se a gente for ver também, às vezes, alguns comentários, a gente fala, caramba, as pessoas aqui fora estão pior do que quem está lá dentro. E aí a gente vê, poxa vida, a gente está dizendo que não pode fazer isso, a gente está indo a favor de uma causa e a gente está fazendo o inverso dessa causa, porque a gente também está, de alguma forma, atingindo outras pessoas. Cadê a nossa empatia? Cadê o nosso acolhimento? As pessoas erram. E a gente erra a todo momento, né? A Joana tá falando assim, a Lumena precisa ouvir essa live, né? A gente concorda. Se quiser, pode manda para a família, marca lá. Porque realmente, assim, tem algumas situações, gente, que é muito complicado, né? E agora, recentemente, também teve uma discussão feia lá dentro. A gente sabe que eles estão lá dentro, estão isolados, né? E já é difícil, né? Você tá num isolamento com pessoas que não tem nada a ver com você, são pessoas que você não conhece, né? Pessoas diferentes, que pensam diferente de você. Mas a gente sabe que também nessas horas e é nesses momentos difíceis que o seu caráter se revela, né? Porque ninguém vai falar ali uma coisa que não é. O que você está falando ali é que de alguma forma você pensa ou você acredita,
né? E que você, por mais que você fale, tenha um discurso, né? Um discurso sobre o racismo, né? Ou sobre o homossexualismo, e que você queira parecer uma coisa, quando você está sob pressão, você mostra realmente quem você é, né? Agora você falou uma coisa interessante sobre essa pesquisa que eu tava querendo comentar. Como é importante a gente dar valor ao nosso crescimento e à nossa história, né? Porque você veio do processo, você trabalhou com o financeiro, né, na sua empresa anterior, e você não desprezou isso, né? Você está levando isso para a sua vida agora. Então, eu acho que todo o conhecimento que a gente tem, né, a gente tem que valorizar isso e tem que estar sempre levando, né, para a nossa vida. Não tem como você desprezar. Não precisa descartar. O conhecimento tem que ser ampliado, né? E com relação a essa pesquisa aí, assim, eu nunca tinha escutado falar, mas se você parar para pensar, realmente é coerente. Do que adianta você ter muito conhecimento se você não tem inteligência para aplicar aquilo, né? Por isso que hoje se fala tanto em alta performance, né? O que adianta você ter estudo, você ter faculdade, se você não leva esse conhecimento para as pessoas, se você não faz alguma coisa com o que você aprendeu, né? Então, para isso, você tem que ter inteligência emocional para você pegar esse conhecimento, essa bagagem que você tem, entendeu? E utilizar isso para alguma coisa, né? Não adianta você ser o expert, né? O bam, se você não faz nada com aquilo, se aquilo fica guardado para você, se você só guarda aquele conhecimento dentro de você, entendeu? Então você tem que usar isso para alguma coisa, e isso é inteligência emocional. Sim, e uma vez eu ouvi até uma frase, eu não sei onde foi, não vou lembrar agora, mas alguém falou assim, conhecimento o Google tem. E aí, sim, qualquer coisa é só a gente pesquisar no Google. Mas, assim, o que a pessoa queria dizer? Que se você não souber transmitir o seu conhecimento, é a busca do Google. Só vai te dar uma informação e acabou. Então, a gente precisa, além do conhecimento, a gente precisa ter outras habilidades e a gente precisa desenvolver essas habilidades. Porque é construída, a gente pode desenvolver. Então, eu quero ser professor, né? E aí eu tenho todo o conhecimento. E a gente sabe que ao longo da nossa vida e da nossa história, tivemos alguns professores, né? Que uns davam uma aula que, se pudesse, a gente nem saía da sala de aula, a gente saía assim, ó. E teve outros que a gente falava, meu Deus, o que está fazendo aqui? Só passa slide. Eu não aprendo nada. Não Mas assim, a gente via que tinha muito conhecimento. E às vezes, ali nos bastidores, quando a gente conversava, a gente aprendia muito mais do que daquela gestão de dar uma aula. Não tinha uma didática legal. Não sabia transmitir as informações, não sabia transmitir o seu conhecimento. Só que isso despreza todo o conhecimento que ele tem, toda a capacidade dele, nunca. Mas assim, a gente tem que desenvolver. E aí a gente tem que se habilitar. Não é, não vou fazer porque eu não tenho domínio disso. É a gente se preparar. Eu lembro muito quando você fala até das mentorias, né, Cris? Que essa história do feito tem que ser melhor do que o perfeito. E aí você fala, calma aí, vamos em parênteses, né? Exatamente. Mas não pode ser mal feito, não pode ser de qualquer forma, né? E aí a gente tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que botar a mão na massa, mas você não pode fazer de qualquer jeito, porque afinal de contas é a sua imagem, né? Você não pode fazer imperfeito. Você tem que realmente começar de algum ponto. Mas se você fizer de qualquer jeito, você está sujando a sua imagem, né? Então tem que balancear as coisas, né, na realidade. Tem que ter um preparo, né? E a gente sabe que qualquer profissão, até no início, a gente sabe que é um pouquinho difícil. Mas, assim, a gente está desenvolvendo. E esses professores depois, daqui a alguns anos, pode ser que já estão dando uma aula muito melhor. Encontrar o seu lugar. Eu sempre falo, a gente precisa encontrar aquele lugar gostosinho que a gente se sente confortável, que a gente não se sente tão inseguro. Porque se a gente encontrar esse lugar, a gente vai abraçar e a gente vai embora. Porque a gente conseguiu saciar a nossa necessidade de segurança. Então, eu estou seguro,
então eu vou conseguir transmitir, eu vou conseguir passar a informação, eu vou conseguir trazer a informação e eu vou conseguir pontuar. Então, antes de tudo, é a gente encontrar esse lugar de segurança. E no início, a gente sabe que a gente fica um pouquinho inseguro algumas vezes, mas não é que a gente vai desistir, é que a gente vai precisar treinar um pouquinho. Às vezes a gente vai, tá, sei muito dentro da minha área, mas então vou ter que procurar uma pessoa para desenvolver essa parte, de eu conseguir me sentir mais confortável para dar uma aula, para eu saber me portar bem, para eu saber falar, para eu saber ouvir, para a gente saber de até gerenciar as nossas emoções, porque isso tudo, a insegurança tem a ver com o gerenciamento das nossas emoções, tem a ver com esse desenvolvimento, da gente saber a nossa capacidade, saber que a gente está ali, que a gente também tem conteúdo, que a gente sabe e que a gente está ali construindo uma história, mas sempre se acolhendo. Eu sempre falo, a gente às vezes consegue acolher tantas pessoas, né? A gente está sempre ali, mas é importante também a gente se acolher, a gente reconhecer que a gente tem valor, que a gente tem qualidades, isso é importante. E os nossos defeitos a gente também tem, a gente não pode desprezar eles achando, eu não tenho defeito nenhum. Lógico que não, todo mundo tem. Quem é que não Somos tem? Somos seres humanos, né? Não, às vezes, né? As pessoas, às vezes, como eu converso com tantas pessoas, a gente troca tanto. Às vezes as pessoas falam para mim, se pudesse ouvir os meus pensamentos em silêncio, as pessoas iam saber muito mais de mim. E às vezes é isso, lá no silêncio, quando a gente só pensa, imagina quantas coisas a gente não fala, tantas coisas a gente não critica. Com certeza, é verdade. E aí a gente vê toda essa situação, voltando lá àquela história do BBB, que a gente se coloca nessa posição de julgar as pessoas, de achar que só eles lá que tem essa posição, que eles não sabem gerenciar as emoções dele, que eles são mau caráter, que eles são isso, que eles são aquilo. Eu não sei, porque eu não conheço eles em outros ambientes, eu não posso avaliar o caráter de alguma pessoa num reality, que imagina, toda a dinâmica, ela é proposital para aquilo acontecer. Imagine tantas coisas que eles passam ali porque eles querem instigar toda esse instinto das pessoas, né? E a gente precisa entender que às vezes eles vão se comportar dessa forma, mas não quer dizer que um é bom, que o outro é ruim. A gente precisa depois ver como eles são aqui fora, como vai ser fora da realidade, mas que às vezes dá um ranço, né? Quando você vê, fala, caramba, como a pessoa pode falar dessa forma, como a pessoa pode agir assim, como a pessoa pode ser tão dura. Em rede nacional, né? Na realidade, está todo mundo ali vendo. Então, você, na realidade, eu acho que quando você vai para um local desse, você já está meio que predisposto a ser julgada, né? Porque são milhões de pessoas te assistindo. Não tem como você... Se você já é julgado, às vezes, você tendo um perfil pequeno na internet, né? Vez ou outra aparece alguém para te criticar, para falar alguma coisa, você imagina você estando em rede nacional com milhões de pessoas te assistindo, né? Então, assim, acho que a pessoa já até meio que, quando ela entra lá, ela já sabe um pouco o que vai acontecer. Só que eu acredito que lá dentro eles ficam tão isentos, né, do que está acontecendo aqui fora, que a pessoa se solta, ela esquece que está sendo gravada, entendeu? Porque eu não acredito que a pessoa consiga fazer uma encenação 24 horas julgar, né? Se é certo ou se é errado, porque todos nós somos falhos, né? Todos nós cometemos erros. Então, assim, é a questão de você esperar realmente ver quando sair de lá o que vai acontecer. Se a pessoa vai permanecer com essa postura ou se ela vai aprender com os erros, né? Porque a gente sabe que muita gente que fez besteira lá dentro em outras edições e quando saiu e viu o que tinha feito, realmente assumiu que tinha errado, né? E procurou se modificar, mudar o seu comportamento. Então, assim, estamos aqui para evoluir, né? A gente está nesse planeta para evoluir, para aprender com os nossos erros, e a gente espera que eles aprendam quando eles saírem, que eles assistam a nossa live
e que eles Como absorvam disseram aqui, alguma né, que a coisa. Lumena possa ver, né, Exatamente. Que eles se como uma terapeuta assistam, né? precisando de uma terapia, né? Exatamente. Então, assim, que eles se assistam, né? Que vejam essas cenas e que possam tirar algum aprendizado disso tudo, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui por que o significado do nosso nome Mutatis, né? Essa eu vou deixar para a Gilmara responder, que ela já vou chamar ela já e ela vai responder o significado. Então, Gisele, se você quiser encerrar alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta para a Gisele, que daqui a pouco ela vai sair para a Gilmara poder entrar, e faça aí suas considerações finais. O importante para a gente finalizar toda essa questão de inteligência emocional é a gente sempre ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, da gente ter uma postura aberta para poder receber o outro, para poder saber o que está acontecendo, não ir logo, né, com pré-julgamento, né, em relação às questões pessoais, porque às vezes a gente leva tanta coisa para o lado pessoal e as coisas às vezes não são tão pessoais assim. Às vezes é só a forma como cada um sabe se relacionar, como sabe expressar, e às vezes a gente vai precisar ajustar todo esse alinhamento. E a gente sempre entender, né? Pensar antes de dizer, saber como a gente vai se comportar com o outro, se colocar no lugar do outro. Se eu não gosto, por que eu vou fazer, né? Não seria interessante a gente se colocar nessa posição? Se o outro fez comigo, doeu, me machucou, não foi legal, de eu me colocar no lugar dele e também não fazer a mesma coisa ou até pior, né? Então, Sim, da gente sim. sempre pensar antes de agir, respirar um pouquinho fundo, não resolver nada no calor das emoções, quando a gente está com raiva, bravo, e aí a gente encontra aquele dia, né, para chutar o balde, querer falar a vida inteira num dia de assuntos que a gente foi empurrando, e aí é nessas horas que a gente às vezes perde o controle, a gente não consegue gerir bem as nossas emoções e a gente acaba dificultando as nossas relações. Então, é a gente sempre contrapor, a gente pensar, a gente deixar o outro validar, a gente saber o que o outro quer dizer, porque às vezes a gente cria um cenário, um mundo, e o que o outro quer dizer, às vezes é totalmente diferente daquilo que a gente estava imaginando. Então, é sempre importante a gente perguntar para o outro o que aconteceu, o que ele achou, o que ele quis dizer com aquela palavra ou naquele contexto. Às vezes, alguma palavra que ele não usou com a terminologia certa, né? Aquela palavra saiu do nada e ele não conseguiu fazer toda aquela linha, todo aquele discurso, tudo conectado, coeso. Então, da gente entender que às vezes é só a gente perguntar, a gente não precisa subentender nada, não precisa ficar nada nas entrelinhas, não sabe, ficou em dúvida, pergunta, que é a melhor opção da gente Com ouvir da certeza. pessoa o que ela disse, porque às vezes o que o outro disse é um mundo de que a gente entendeu, por isso que às vezes dificulta as relações por isso, porque às vezes a gente não ouve, às vezes a gente só quer falar e não escuta, né? E a gente tem que saber Sim, falar na hora certa e escutar também a posição do outro. sim. Então, só isso aí que eu queria finalizar. Foi Vamos um fazer grande um print. prazer. Vamos fazer o nosso print. A Gilmara vai fazer o nosso print, porque senão a gente esquece, né? Então vamos lá. Gil, se prepara aí. Acho que foi, né? Acho que foi. Ela é rapidinha. Essa menina é fera nas imagens. Então, Gil, muito obrigada, tá? Eu espero que essa seja a primeira de muitas lives que nós vamos fazer juntas. Assim, é maravilhoso te ouvir. Uma pessoa, nossa, com conhecimento incrível. Eu tenho um maior orgulho de ser sua amiga. Assim, babo muito quando você fala, babo mesmo, que eu acho maravilhoso. E eu espero que a gente faça muitas lives ainda, tá bom? Aí Assim, você. beijo. Beijo. Gilmara entra, tá, Gilmara? Tô te esperando. Tchau, tchau, pessoal. Oi, Tudo bom? tudo bem? Quanto Bem, adorando ouvir tempo? vocês. Verdade. Só pela internet agora, por enquanto. Mas se Deus quiser logo, juntas novamente.
Se Deus pessoalmente. quiser, se Deus quiser. A gente está doida para se abraçar, se encontrar, acabar logo essa pandemia, mas agora com essa variante também que está rolando aí, a gente tem que ir devagar mesmo para todo mundo se cuidar. Então, apresente-se, conte para nós um pouquinho quem é a Gilmara. Isso. Meu nome é Gilmara Farias. Assim como a Cris e a Gisele, também sou cofundadora da Mutatis. 2020 foi um ano de renascimento para todas nós. Coisas que a gente já vinha fazendo, a gente sempre conversou desde que a gente se conheceu em 2013. E sempre mantivemos o contato, sempre conversamos, sempre fizemos trocas. Apareceu esse curso para fazermos juntas, né? Essa formação que seria boa separadamente na área de cada uma, a Cristina como jornalista e escritora, a Gisele como psicóloga. Eu na área de turismo também seria muito importante para mim essa formação, porque eu trabalho com pessoas, trabalho com gente, e saber lidar, né, com toda essa variação de pormenores que nós temos, né? Nossos sentimentos, nossas crenças, nossas visões de futuro, nosso autoconhecimento, que são assuntos que eu sempre me interessei. E voltando um pouquinho atrás, eu sou turismóloga, sou formada em turismo desde 2005, quando eu terminei a faculdade, finalizei em 2005, em 2006 eu estava recebendo meu canudinho de turismóloga, esse nome lindo, que todo mundo adora. Fiz formação também de guia de turismo e fiz o canal Eu Respiro Turismo, que tem no Instagram, tem um canal no YouTube e Facebook. Então, eu falo muito sobre o turismo e a importância que o turismo tem para a vida das pessoas, para a transformação das pessoas. Com isso, fiz minha pós-graduação, meu MBA na UF, em gestão de empreendimentos turísticos. E em 2020, me vi tendo essa vontade de fazer a formação em Life Coaching. Estou fazendo também analista comportamental, o Business Coaching para trabalhar com empresa e o Mentoring financeiro, né? E esse combo vai ser muito importante na profissão como um todo, né? E no meio disso tudo, a gente que sempre conversava, né? A gente falou, poxa, já que está todo mundo estudando a mesma coisa, a gente tem ideais em comum, nós nos damos muito bem, por que não juntar tudo isso e trabalharmos juntas em prol desse autoconhecimento, dessa transformação, dessa evolução do ser humano, né? Implementar isso em nós mesmas e ajudar as outras pessoas a ter isso em suas vidas. Até como um texto que eu escrevi hoje, que eu mandei para as meninas, é como se você é aquela lagartinha, faz parte da vida, aquela lagartinha que precisa, no momento, entrar no casulo. E é naquele casulo que tem aquela transformação, tem a metamorfose. E isso é um processo que a gente está propondo para todos vocês. Aquele momento que você para, que você se analisa, que você identifica todos os seus problemas, todas as suas qualidades, as suas oportunidades, mas também as suas fraquezas e seus pontos fracos. O que você precisa melhorar para você chegar naquela visão de futuro, que é o teu tão sonhado objetivo, aquilo que você sempre quis da sua vida e que você sabe que vai te fazer feliz. Às vezes é se conhecer, às vezes é conseguir colocar um sonho para fora, empreender, ou às vezes a pessoa quer emagrecer, às vezes a pessoa quer ter um relacionamento estável, ou quer melhorar relacionamentos com a família. Às vezes a pessoa tem um sonho de escrever, ser escritora como a Cristina, né? Às vezes a pessoa quer se entender e conversar com a Gisele, a psicóloga, né? Às vezes a pessoa também trabalha com turismo, ou então viaja para transformar a vida dela, porque viajando, eu acredito que viajando a gente também se transforma como pessoas. E foi nesse momento que a gente se uniu e falou assim, vamos, gente, vamos se unir, já que a gente se dá tão bem, a gente trabalha em áreas diferentes, mas que, ao meu ver, se completam perfeitamente. São Se áreas conectam. que, se você pensar direitinho, elas são correlatas, elas podem se unir
e transformar numa coisa muito bonita. E foi nisso que veio a ideia do nosso Mutatis Instituto. E a pergunta do porquê o nome Mutatis, né? Mutatis significa metamorfose em latim. Claro que a gente mudou a grafia original da palavra, a gente acrescentou, mudou umas letras para fazer, como é que chama, Cris? Fazer uma identidade, né? Uma identidade da nossa marca, né? Isso. A gente mudou a grafia, mas em si, mutatis significa metamorfose em latim. E é isso que a gente pretende fazer. A gente pretende implementar sempre isso nas nossas vidas e ajudar as outras pessoas, as outras empresas a fazer a mesma coisa, a se transformar, ser a sua melhor versão e atingir suas visões de futuro. E saber o que quer, descobrir o que quer, porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa é infeliz e não sabe por quê, justamente porque não encontrou seu propósito, né? E é isso que a gente vai ajudar, né? Agradeço a todos que estão entrando, pessoal, muito obrigada por participar aqui com a gente. E essa é a nossa intenção, né, Cris? Exatamente, Muito bonita você essa falou união a nossa. questão da identidade da marca, né, no processo de desenvolvimento da marca, né, com relação à imagem, logotipo, paleta de cores. A gente pensou isso tudo com relação a esse tema, né, de transformação, né, de metamorfose. Porque nós três passamos por esse processo de metamorfose, né? Todas nós tivemos aquele momento de passar pelo casulo, né, e ganhar conhecimento, né, a curar nossas feridas, né, porque somos humanas, né, e como qualquer um, nós temos os nossos problemas pessoais, os nossos problemas emocionais, né, como qualquer pessoa. E eu acho que quando você aprende a lidar com isso, né, que você passa por esse momento de introspecção, né, de saber identificar aquilo que você precisa mudar, né, para você evoluir, para você chegar a algum lugar. Então, é o momento da transformação, é o momento da evolução. E é o momento em que a gente saiu do casulo, né, para poder renascer, né, e se transformar. Então, a gente conversou, né, sobre todo esse processo, sobre tudo isso que a gente passou, e foi daí que surgiu, né, a identidade da nossa marca, né, tanto a identidade visual quanto o nome, e foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, as meninas também gostaram, e eu acho que vocês vão gostar também. Depois deixem aí nos comentários o que vocês acharam da proposta. E a gente só tem a agradecer a presença de vocês que entraram. Essa live vai ficar gravada depois para a gente, para que todo mundo possa assistir, né? Como marco da nossa chegada aqui no Instagram. E espero que a gente tenha muitas lives ainda. A partir de agora vocês vão receber muito conteúdo nas nossas redes sociais, muitas dicas. Em breve a gente vai ter algumas novidades aí com relação a cursos, formações também. A gente está se preparando para isso, tá? No futuro. Mas por enquanto a gente quer conhecer vocês também, né? A gente quer conversar com vocês nas redes sociais. Então, pode ir lá comentar, fazer sua pergunta, participar, interagir com a gente, que a gente vai estar sempre respondendo aí com maior carinho. Tá bom? Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Gilmara, se você quiser falar mais alguma coisa, tá? Das suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a presença de todos vocês da nossa primeira live, primeira de muitas. O que vocês podem esperar da gente são muitas dicas bacanas, tanto no Instagram, tem um canal no YouTube, vou pedir para vocês seguirem depois, que a gente vai começar. Esse aqui é o start, né? A gente já começou a postar no Instagram, no YouTube vão entrar vídeos, todos falando sobre esse assunto, como você sair do casulo, como você melhorar seu autoconhecimento, seu foco, parte de determinação, procrastinação, tudo que você precisa saber
é uma ajuda, né? Um caminho que você precisa seguir para você alcançar o que você deseja na sua vida. Então, muitas postagens. Se vocês precisarem de ajuda, a gente está montando uma equipe. Eu, como turismóloga, tenho muitos estudos na área de administração e turismo. A Cristina, na parte da escrita, como jornalista. A Gisele, como psicóloga, palestrante. Se vocês precisarem conversar com alguma de nós, é só entrar no @Mutatis Instituto. O Mutatis é com 2 T's no início e com Y no final. A grafia é bem assim para vocês gravarem na mente. E vai ser uma maneira da gente sair do casulo juntos. Se alguém te precisar, tanto como pessoa, né, de um coach de vida, no caso, ou uma pessoa para ajudar na empresa. Então, juntando a nossa experiência de vida, né, Cristina já há vários anos que ela é jornalista, já escreveu vários livros, tenho todos, inclusive já estou esperando os próximos. Eu tenho mais de 15 anos na área de turismo. A Gisele também está há mais de 5 anos atuando na área de psicologia, além do trabalho que ela tinha na área financeira. Então, é uma equipe muito coesa, disposta a estar sempre estudando, se atualizando para trazer sempre o melhor para vocês. Então, vocês vão ouvir muito falar da gente, só digo isso. Então, muito obrigada e até as próximas lives, pessoal. Gisele, faz o print da nossa apresentação, por favor. Depois me fala aí se tá ok, se precisa que faça de novo. Gilmara conseguiu fazer naquela hora? Eu queria tirar uma outra, mas eu vou mandar para vocês o que eu consegui. Ah, tá bom. Bom, gente, é isso. A gente está encerrando aqui agora a live. Agradecendo a vocês pela presença. Muito obrigada. Em breve a gente vai estar anunciando outra live aí para trazer conhecimento para vocês. Acompanhem nossas redes sociais. Tem o link lá na bio, tá? Do nosso perfil. Acompanhem a gente também nas nossas redes pessoais, tá? Porque a gente também tem muito para ensinar lá, tanto na parte de escrita, a Gilmara com a parte de turismo, a Gisele com a parte de psicologia. Então, assim, a gente tem o nosso conhecimento para estar trazendo para vocês, né, de forma genérica na Mutatis, né, no Instituto Mutatis, mas também nos nossos perfis pessoais. Então, quem quiser seguir a gente lá, a gente agradece, tá? Eu tenho um canal no YouTube que é o Vida Fabulosa, a Gilmara tem o Eu Respiro Turismo, então segue a gente lá no YouTube também, tá bom? E a gente se vê em breve em uma nova live aí. Uma boa noite para vocês, muito obrigada, e vocês estiveram com o Instituto Mutatis nessa live sobre inteligência emocional. Um grande beijo.